Muito bem. Eu vou ter que ser rápido porque nós estamos só com a força do gerador, mas pode sentar 5 minutos e ouvir em silêncio. Primeiro aviso. Domingo que vem não terá cenáculo. É dia 24, véspera de Natal. 2 dias seguidos não tem como eu pagar, né, o pessoal que faz ali a administração, o serviço todo da lanchonete para mim. Só um dia que eu posso pagar, então eu vou fazer só no dia 25, dia 31 também no outro domingo. Não vou fazer, vou fazer só no dia 1º, que é a festa de Nossa Senhora Mãe de Deus, a Mater Dei, tá? Estou muito apertado. Essa semana foi uma semana de muita cruz para mim, muita provação. Além do meu problema de saúde cardíaca, a minha pressão descontrolada, vários outros problemas também ao mesmo tempo no meu corpo. Ainda por cima, de segunda para terça-feira, à noite, todo o dinheiro que tinha na conta sumiu do santuário. E eu tinha 90 mil reais de dívida para pagar. A sorte que na véspera, eu nunca faço isso, mas me deu uma coisa: tira um print da conta do dinheiro. Foi a sorte, porque sumiu tudo. Eu fiquei desesperado, porque no outro dia eu tinha 90 mil reais para pagar de dívida e eu não tinha dinheiro. Não tinha nada. Graças a Deus, falei com a minha secretária Suelen, ela localizou um dos meus advogados, ele veio voando para o santuário de manhã cedo. E daí nós ficamos o dia inteiro, ela, o Ariel também ficaram ali também me ajudando. O meu advogado foi sensacional. Ele fez reclamação até para o Banco Central, aquele que sempre a gente vê, né, nos jornais lá de Brasília. Ele fez reclamação para o Banco Central. Ele falou com a ouvidoria, ele pegou o pessoal do banco, ele macetou o pessoal e falou: se esse dinheiro não voltar para a conta do meu cliente em 24 horas, estamos fazendo um processo contra vocês. Como ele pegou pesado, no dia seguinte o dinheiro voltou. E eles nem deram explicação do que foi que aconteceu, o que não aconteceu, entendeu? E era o dinheiro da festa, né, que foi na semana passada. Estava todo guardado ali para eu pagar todas as contas que eu devia e sumiu tudo. Eu pedi também dinheiro emprestado para algumas pessoas, ninguém tinha, que, né, não é todo dia que todo mundo tem dinheiro para emprestar. A minha mãe também não tinha mais, e eu já estou devendo muito dinheiro para ela, né, que eu emprestei no mês passado, porque só a doação dos peregrinos não dá. E também tinha emprestado de algumas pessoas também, essas eu já tinha pagado. Uma parte também dos fornecedores de material do santuário eu já tinha pago, graças a Deus, mas muitos outros eu não tinha pago ainda. Então eu entrei em pânico e a minha pressão, né, foi lá no espaço sideral, por causa disso. E até inclusive estou monitorando, né, meu nível de estresse. Ontem, por exemplo, estava em 100% com um aplicativo que eu monitoro. E monitoro também minha força, meu nível de energia. Tinha que estar entre 80% e 100%. Ontem estava só 35%. Quando chega em 30%, é quando a pessoa nem levanta mais da cama. Ela não tem força mais para levantar. E se cai abaixo de 15%, é perigoso a pessoa entrar em coma e vir a óbito. Então estava muito baixo o meu nível de energia. Todos os dias dessa semana. Estava 40, 39, 38. Ontem caiu para 35. Eu tive que deitar porque eu não conseguia fazer mais nada no fim do dia. Então assim, até semana que vem eu vou buscar o meu médico, né, cardiologista. Só que ele só vai poder atender agora em janeiro. Mas janeiro também está por aí. Já está às portas, eu vou lá. Eu pedi para Nossa Senhora também. Eu cheguei até a fazer uma promessa para Nossa Senhora. Falei: olha, se a senhora fizer o dinheiro do santuário voltar e não perder nada, tá? Eu
dou um filme de Lourdes, número 3, perdão, para quem não tem. Todo domingo vou dar um DVD. Hoje já vou cumprir a promessa. Aí vocês pegam lá o Frei Geraldo, tá? Vou deixar o DVD lá com ele. E aí ele vai escolher uma pessoa lá e vai dar para alguém. Se você já tiver, você dá para quem não tem. Foi uma semana de muito sofrimento, muito nervoso para mim, mas muito mesmo. E não foi só esse problema que aconteceu. Vários outros ao mesmo tempo. E tem sido assim constantemente, né? Principalmente nos últimos 2 meses. Eu estou como que numa máquina de moer carne, entendeu? Continuamente. Mas Nossa Senhora me ajudou. Me deu a vitória, o dinheiro voltou. O meu advogado foi excelente. Eu também tomei as medidas certas, né? Graças a Deus eu tinha tirado o print na véspera. E de manhã cedo, antes do meu advogado chegar, eu também já peguei o pessoal do banco, já arregacei eles. E eu ia tirando o print de toda a conversa também. Então eu fiz provas, né? De que o dinheiro estava lá e no outro dia não estava mais. E de tudo que eles falaram ali também. Então a gente se virou bem e a gente conseguiu reverter essa situação. Nessa hora eu agradeço, né? Pela vida do Dr. Denis, que é meu advogado. O outro também é maravilhoso, Dr. Emerson. Todos os problemas que eu tenho, eles resolvem, né? Tanto na questão administrativa, como também os problemas legais do santuário, como problemas com pessoas que criam problemas para mim, eles vêm na hora, eles resolvem imediatamente, né? Calúnias, difamações também. Se eu falo, fazer um processinho aí contra essa pessoa que está falando isso e aquilo, na hora. Eles são maravilhosos, né? E nessa hora que eu vejo que é um dinheiro muito bem empregado, tudo que eu pago a eles, porque eles sempre resolvem meus problemas, né? E Nossa Senhora, e com Nossa Senhora junto, tudo se resolve também, né? Então, eu não queria fazer palestra hoje, mas muita gente me falou durante a semana. Adorei sua palestra do domingo passado. Sobretudo falando sobre o problema, né, da contaminação espiritual que se adquire de outras pessoas quando se peca com outras pessoas. Que é uma coisa que não se fala em lugar nenhum. E por causa disso, né, a gente não sabe o mal que a gente faz ao ir para o pecado. Se a gente soubesse antes que o pecado era assim tão ruim, a gente não teria errado. Concordo. Eu não queria falar sobre isso, mas a própria Nossa Senhora hoje também tocou no assunto. Eu falava muito sobre isso nos anos 90, com o meu primeiro grupo de oração e os primeiros grupos dos anos 90. Isso aí eu falava continuamente sobre eles, para eles, né? Sobre isso. Tanto que a maioria das pessoas do meu grupo de oração, na sua quase totalidade, elas, durante o tempo que durou aquele primeiro grupo de oração, de 93 a 98, foram raras as pessoas que saíram dele. A maioria daqueles jovens, naquele período, se manteve em estado de graça e longe de problemas, porque eu falava muito sobre isso. E quem me ensinou sobre isso, me instruiu antes de começar esses grupos de oração, foi a própria Nossa Senhora. Ela sabia que ela estava me enviando para o meio das cobras e dos lobos, dos cabritos, entendeu? E que eu ia encontrar um povo completamente contaminado por pecado e cheio de espíritos maus na alma, de contaminação. Então, antes disso, ela me instruiu sobre esse problema, para que eu soubesse enfrentar esse problema e soubesse também abrir os olhos das pessoas para enxergar os seus males interiores que elas tinham dentro delas.
Então muita gente me perguntou, mas como que é? Como que não é? Ora, como eu já falei domingo passado, toda vez que você faz um pecado com uma outra pessoa, você contrai a contaminação espiritual dos pecados dela, tá? Nossa Senhora me dava a instrução nos anos 90 e me provava com passagens bíblicas que aquilo que ela estava me dizendo era certo. Ela falava, a confirmação disso está em tal parte. Eu ia lá e estava mesmo. E até inclusive na Sagrada Escritura se diz, não imponha as suas mãos inadvertidamente sobre qualquer pessoa para que você não tome parte nos pecados dela. A Sagrada Escritura também fala, né? Não peque com uma mulher adúltera, ou com uma prostituta, ou com qualquer mulher, para que você não se torne consorte dos pecados dela. Então, toda vez, se só de você tocar na cabeça de uma pessoa para fazer uma oração, você já se torna consorte dos pecados da pessoa e adquire as contaminações, imagine então se você fizer outras coisas muito pior que isso. Se você colocar bem mais do que uma mão numa outra pessoa, imagine as contaminações que você vai pegar. Eu não vou falar a pessoa por motivos bem compreensíveis, mas ela era do meu grupo de oração nos anos 90. Era uma pessoa com a qual eu rezava bastante e ela tinha um namorado. E esse namorado um dia chegou para ela e disse assim, vamos no motel comigo. E ela confiava muito em mim, ela se abriu comigo. E eu disse, não, você não vai não. Você não vai de jeito nenhum, não, você não vai. Você vai dizer para ele que não. E aí Nossa Senhora disse assim ainda por cima, diga para ela que não vá, porque ela vai pegar todas as contaminações dele e das mulheres com as quais ele andou, que foram muitas. E toda essa contaminação vai para ela. Diga a ela que não vá. E eu avisei para ela, graças a Deus essa pessoa me ouviu e ela disse pro cara, ó, some da minha vida. Não quero nada mais com você. Ela ficou assim uns 5 anos. Aí, devido ao começo da ordem religiosa, eu tive que me afastar um pouco da pessoa, não tinha mais tempo para estar sempre rezando com ela. Aí já viu, né? O pastor se afasta, o lobo ataca a ovelha. E aí, infelizmente, ela caiu, né, nas mãos dessa pessoa, veio até casar com essa pessoa, mas eu sempre rezando para que Nossa Senhora libertasse essa pessoa, porque eu gostava muito dessa pessoa. E 2 anos depois, o dito cujo lá, o sujeito faleceu, num acidente terrível, tá? E essa pessoa foi libertada e voltou para os meus cenáculos. Recuperei essa ovelha. Falei, essa ovelha é de Nossa Senhora, é minha. E o demônio não vai ter a última palavra sobre ela. E ela voltou. Só que antes disso eu vi ele traindo ela com uma outra mulher no meio da rua. E eu avisei para ela, está te traindo. Eu vi. Não deixe mais esse homem tocar em você. Porque além de passar doenças venéreas, vai te passar contaminações. Muito bem. Você adquire as contaminações de qualquer pessoa que toque em você. Ou que você toque nela. Por isso que a pessoa tem que ir na igreja. Antigamente, quando o sacramento do matrimônio era válido, né? Agora a gente já nem tem certeza mais. Por isso que tinha que ir lá para ter a bênção de Deus. Para quê? Para que a contaminação da outra pessoa não passasse para outra ao casar. E lembrando bem, o sacramento do matrimônio só neutralizava a contaminação até ali. Se depois dali a pessoa com quem você casou vá para o adultério, faça adultério, passa para você. Ele não te torna imune
de contaminação, não. E o que é que isso faz na sua vida? Vamos agora ao que interessa. A própria Nossa Senhora falou hoje. Essa contaminação espiritual te deixa fraco para o bem. Você começa a não sentir mais vontade de rezar. Por isso que eu notava uma coisa estranha. Certos casaizinhos de namorados, daqueles grupos de oração que eu tinha lá, quando começava a descer a ladeira, né? Quando eu não escutava mais o que eu falava, e começava a fazer certas coisas que não devia, eu sacava logo o que tinha feito e que estava com contaminação, porque não queriam mais rezar. Aquela moça que rezava pra caramba comigo, aquele rapaz que rezava tanto quanto eu, de repente, não queria mais rezar. Só queria beijar, namorar, passear, entendeu? Rosetar para a rua. Eu falava, contaminação isso. Fizeram o que não deviam. Por isso que ela está desse jeito. Não quer rezar, está vagabunda, não quer mais saber de Nossa Senhora, não quer mais saber de rosário, não quer mais saber de cenáculo. Parece que virou outra pessoa, outra moça. Aí eu falei, fez. E está com contaminação. Por isso que está fraca, a vontade está fraca para a oração e forte para as coisas que não presta. Só quer beijar, só quer ir namorar, só quer ir para balada agora. Antes não nem pensava em balada e agora quer ir na balada com o namorado. Isso aí fez sim. Eu sabia quando tinha feito, porque era só olhar na carinha. Não estava mais com vontade de rezar. Falei, já está com contaminação. Fez e pegou. Aqueles casamentos esquisitos. Que aquela moça no meu grupo de oração rezava tanto quanto eu, 5, 6 horas por dia. Depois que casou, estava lá, não queria saber de rezar mais nada. Falei, pegou contaminação desse cara com quem casou. Por isso que está fraca para o bem, fraca para a oração. E inclinada, dada, só para as coisas mundanas. A cabeça, parecia que virava outra pessoa quando casava. Só falava de coisa mundana. Antes só gostava de falar de Nossa Senhora, dos santos, da oração. Depois que casou, os papos, nossa, mas virava outra pessoa. Aí eu falava, pegou contaminação desse dito cujo. Ô desgraceira de casamento. Mas não adiantava falar, não case com essa pessoa que vai pegar contaminação. Não, era a mesma coisa que falar, vá e pegue. Né? É que nem pegar a sarna. Você encostou num bicho com sarna, você começa a se coçar. Entendeu? É que nem Covid. Encostou, respirou perto, já pegou. Já pegou. Entendeu? E o estrago que vai fazendo na sua alma é que nem o estrago do Covid. Ele vai destruindo todas as células do seu corpo. Suas células ficam defeituosas, não se regeneram mais. E você não tem mais força para você trabalhar como antes. Eu fiquei assim. E, inclusive o meu médico me disse, Marcos, você teve 4 lesões no seu pulmão. Nos seus 2 pulmões. 3 em um, uma no outro. O seu pulmão nunca mais vai ser igual era antes. Entendeu? Então você não vai só mais... se fosse só respiração, seria grave, mas não tanto. Mas não é só que você não vai mais respirar tão bem como antes. Mas o seu corpo não vai ter mais tanta força como antes. Por quê? Porque a energia das células também depende do oxigênio que é absorvido pelos pulmões. Se os seus pulmões não vão ficar mais como antes, você também não vai absorver tanto oxigênio mais como antes. Então você não vai ter também tanta energia nas células, oxigênio nas células, como antes. Então você vai se sentir mais cansado, você não vai conseguir fazer tantas coisas mais como antes você fazia, você vai se sentir mais fraco. A contaminação espiritual é a mesma coisa. Pegou, você não é mais como antes. Aí você vai começar a sentir aquelas forças malignas, fortíssimas dentro de você, te dando maus pensamentos, tentações. Você vai sentir vontade de fazer coisas que não presta, que não deve, que antes você não tinha.
Você vai se sentir fraco para oração, fraco para trabalhar para Deus, para Nossa Senhora. O seu corpo vai começar a querer que você faça coisas que antes você não sentia. Você vai começar a ter também sonhos ruins que antes não tinha. Você pode chegar até a ter pensamentos obsessivos na sua cabeça para fazer coisas ruins. Pensamentos que vão ser mais fortes do que você. E antes não eram. Antes os pensamentos bons eram mais fortes. Você pode chegar até o ponto de ouvir sons estranhos na sua casa, que nem a moça lá do filme. Barulhos, vultos. Você pode até chegar a sentir mesmo os espíritos malignos sobre você te enforcando igual com ela. Tinha uma moça do meu grupo de oração que eu avisei: não vai fazer nada com fulano de tal, porque fulano de tal, a ficha dele é famosa, tá? Porque você vai pegar contaminações dessa pessoa. Foi a mesma coisa que dizer, vai e faça. Pegou. Começou a namorar com o cara, fez as coisas lá, pegou. Numa noite, ela disse para mim que ela viu como se fosse um vulto de um homem, um gurilão, bem grande, que subiu em cima do peito dela, assim, e começou a enforcar ela na cama. E ela não conseguia nem gritar pela irmã dela, que estava dormindo do lado, no mesmo quarto. Quando ela estava quase sem ar, ela só lembrou assim, ela só rezou: Nossa Senhora de Nazaré, me salva. Veio isso na cabeça dela. Quando ela pensou e balbuciou isso, aí ela disse que aquele gurilão saiu. Aí ela veio perguntar para mim, por quê? Eu falei assim, por quê? Foi as contaminações que você pegou, filha. Daquele cara lá, eu te avisei. Você pensa que o pecado sai barato, é? Você pensa que uma vez que você dá uma de ovelha louca e vai se entregar de bandeja para o lobo, você acha que depois o demônio te larga? Você acha que é que nem pular numa poça de lama, depois você toma banho, lavou, tá novo? Não é assim não. Se fosse tão simples assim, estava ótimo. Mas o problema é que o que fica na alma, com banho, minha filha, não tira não. Não tira. Fica ali. E nem confissão tira isso, sabia? Porque tinha uma pessoa que tinha contaminação, e num determinado dia que eu estava lá nos anos 90, num grupo fazendo um cenáculo, na casa de uma tia minha, essa moça veio. E eu conhecia também a pessoa que tinha contaminação, principalmente assim por pecados assim sexuais, porque cheirava cocô no lugar. A pessoa tinha um mau cheiro no lugar. Entendeu? Aqui, às vezes, na capela, eu sentia aqui esse cheiro de pessoas aqui. Eu quase vomitava. E essa moça começou a feder no meio do cenáculo. E o mau cheiro vinha do lado dela. Eu já sabia, tem contaminação. E eu já sei até do que foi que ela pegou. Ah, não deu outra. Foi eu começar a fazer oração em línguas, ela caiu no chão e ela começou a se requebrar, se retorcer igual uma serpente. E inclusive da boca dela saía um barulho, um silvado, que a cobra ela silva, né? O pss, pss, pss. Saía o mesmo som, o mesmo silvado de uma cobra e o barulho de chocalho de cascavel. Aí eu falei, esse estranho som de chocalho, eu já sei até qual espírito mal que é. Eu já sabia. É o Asmodeu. Sabia. Até qual espírito que era. E acho que deve estar, pelo jeito, não deve estar só o Asmodeu, não. Deve estar o Sobia aí também. Que é o outro espírito mal que é pego em pecados de sexo com outras pessoas. Muito bem. Lá vai eu fazer o exorcismo naquela criatura de Deus. Demorou umas 2 horas. O demônio saiu, mas falou, eu volto para essa minha mula.
Você me tirou dela, mas eu volto para a minha mula. Eu quero a minha mula de volta, porque ela me leva para todo lugar e ela vai me passando para um, para outro, para um, para outro. Você me tirou da minha mula, mas eu vou voltar para a minha mula. Eu quero a minha mula. Eu vou voltar. E aí eu falei para ela, olha, hoje eu consegui expulsar, mas não de toda. A contaminação ainda está aí. Ela falou, eu vou me confessar, urgente, porque eu tenho certeza que na confissão vai tirar tudo. Eu falei para ela, não tira. Naquela época, quando ainda era meio válido, a confissão liberta você da culpa. Contaminação e penas, não. Aí tá, ela foi. No sábado seguinte, voltou para o meu grupo de oração. Aí perguntei, confessou? Confessei. Então tá, você acha que foi libertada? Eu acho que sim, mas eu pensava, não foi. Então tá bom, vamos que vamos. Começamos o grupo de oração. Rezei lá 2, 3 horas de rosário, terços do amor, lágrimas, chama de amor, paz, do triunfo, tudo quanto é terço que Nossa Senhora tinha dado na época. Depois de 2, 3 horas de rosário, eu começava sempre a fazer oração em línguas que eu rezava durante umas 2 horas seguidas. Ficava ali cantando, né? Em línguas. Pronto, começou de novo. Aí eu falei, eu sabia que não tinha saído essa contaminação. Confissão não tira isso. Aí fui lá fazer de novo oração para aquela criatura. E aí quando terminou, eu falei para ela, olha, você viu que confissão não tirou isso. Então, agora você vai fazer o seguinte, você vai rezar o terço das lágrimas, o terço do triunfo, o terço da santa... o terço das lágrimas, do triunfo não. O terço das lágrimas, o terço das santas chagas, e eu naquela época não tinha um terço do triunfo, eu falei, o terço de São Miguel e o terço contra os poderes infernais. Você vai rezar isso todo santo dia da sua vida, até sair toda essa contaminação que você tem dentro de você, certo? Porque senão você não vai sarar. Porque dava aquilo ali em qualquer lugar onde ela estava, entendeu? Dava aquele surto, aquele ataque demoníaco nela, em qualquer lugar que ela estava, no serviço, na escola. Ela estava uma vez de moto, ela tinha moto, deu nela na moto. E o demônio fez com que ela dirigisse para bater de frente com um carro. Por Deus, que na última hora ela se desequilibrou, caiu, se estrupiou toda, mas não bateu no carro. Entendeu? E o demônio chegava a controlar o corpo dela para ela ir de moto de frente com o carro. Então a família vivia apavorada com aquele treco que dava nela. Eu falei, olha, se você não fizer isso que eu estou te dizendo, essa contaminação não vai sair e você poderá morrer por causa disso. Ela também chegou a pegar uma faca uma vez de noite e ela dizia que o braço dela sozinho, ela não conseguia controlar, pegou a faca e foi para matar a irmã dela, dormindo. A irmã dela acordou assustada, todo mundo segurou ela e daí não aconteceu nada. Eu falei, olha, ou você vai matar alguém ou você vai se matar. Se você não tirar toda essa contaminação de dentro de você, você não vai conseguir, você não vai sarar. E ela me dizia que a mente dela era tomada, assaltada por pensamentos malignos horríveis. Para ela fazer coisas horríveis, maus pensamentos horríveis, sentimentos horríveis. Ela não conseguia rezar, ela não sentia vontade nenhuma de rezar. E ela sentia vontade de fazer coisas horríveis que antes ela não sentia. Eu falei, então minha filha, isso aí é sinal de contaminação. Entendeu? E ela falava, não consigo me libertar dos homens. Claro que não. A contaminação que você pegou do primeiro te tornou escrava de Satanás. E enfraqueceu a sua alma para resistir ao mal. Por isso que você foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não vai parar nunca, enquanto essa contaminação não sair da sua alma. Entendeu? Você colocou uma doença mortal na sua alma e que é contagiosa. Passa para as outras pessoas. Enquanto você não tirar ela da sua alma, enquanto ela não sair, você não vai sarar.
a sua vida não vai mudar, não vai melhorar. Então isso são exemplos que explicam mais ou menos o que é que uma contaminação espiritual faz na alma de uma pessoa. Tem um caso que eu já falei domingo passado, de uma mulher também que era do meu grupo de oração. Ela era piedosa, ela rezava muito, ela gostava muito de Nossa Senhora, mas ela estava sempre mal. Ela tinha umas dores de cabeça que não saravam, umas dores no corpo que nenhum médico conseguia curar, nenhum remédio adiantava. Ela tinha tonturas, vertigens, ela tinha pensamentos suicidas e ela não sabia de onde vinha aquilo. E eu fazia orações por ela de exorcismo e nada. Depois de várias sessões falei para ela: olha, eu não entendo você. Você é uma boa cristã, você gosta de Nossa Senhora, você é uma boa católica, você reza tanto, você não faz mal para ninguém, até caridade você faz. Eu não entendo de onde vem isso em você, não entendo. Aí perguntei para ela: qual que é a religião do seu marido? Ela falou: ele é católico, mas ele não pratica. Ele não reza nada, não reza nada. O que ele faz? Ela foi falando o que ele fazia. Aí eu falei para ele: ele chega muito tarde todo dia. Ela falou para mim: é? Tá, segue ele. Segue ele. Vai ver onde é que ele vai. Ela seguiu, achou ele com outra. E a outra era de bater tambor na sexta-feira. Entendeu? Já entenderam, né? O que eu quis dizer. Muito bem. Estava explicado. Falei: é daí que está vindo toda essa contaminação. Ele pega a dela, passa para você. Por isso que você está sempre passando mal desse jeito e nenhum médico consegue achar teu problema. Não é físico, é espiritual. Só que o físico ressente, porque nós não somos seres carnais só. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana, temporal, carnal. Só que tudo começa no mundo espiritual e só depois é que vem para a parte física e temporal. Mas tudo começa lá. Então, dependendo daquilo ao que você expor a sua alma, dependendo do tipo de mal ao qual você expor a sua alma, não é só a sua alma que vai ficar prejudicada, a sua parte física também. Tá? Então a contaminação faz isso. Como é que então se tira isso? Da mesma forma que se tira uma doença do corpo. Como é que você tira uma doença do corpo? Não é com tratamento? E não tem doença que às vezes você tem que fazer um tratamento de muitos e muitos anos até aquela doença sair? Então, a contaminação é a mesma coisa. Você vai ter que fazer um tratamento com a sua alma. Com o quê? Orações, jejuns, penitências, meditações, muitas orações de renúncia, muitos terços. E quando eu digo muitos terços, não é 10 não, viu? Pode pensar aí nos 50, 60 anos de terços, mais ou menos 1 milhão. Para tirar toda essa nhaca do demônio na sua alma. É, meu bem, custa caro aqueles minutinhos ali, viu? Custa caro. Como custou caro para Adão e Eva. Foi só uma dentadinha no fruto proibido. Só uma. E olha as consequências. Perderam o dom da imortalidade. Perderam o dom de ver a Deus, de ver os anjos, de falar com Deus. Passaram a morrer. Passaram a sentir dor. Perderam 100% do uso da razão. Eram imaculados, perderam o estado de graça. Eva era que nem Nossa Senhora, imaculada. Adão também. Mas porque ele preferiu amar mais a sua mulher e crer mais nela do que em Deus, comeu o fruto, perdeu também a imaculada concepção que ele tinha.
e passaram toda essa desgraceira, toda essa maldição, toda essa contaminação para os seus descendentes, que é o pecado original. Foi só uma dentada, só uma vez. Mas olha a desgraceira, olha a consequência. Pois é, o pecado é a mesma coisa. O demônio, aquela serpente vem para você e fala assim: ó, coma. Agora, se você quer, só prefere ficar obedecendo o papai, obedecendo a Deus, então não coma. Mas olha, eu comi e olha só como eu sou lindo, como eu sou maravilhoso, luminoso. Você também será. Coma, você vai ser igual a Deus. Ele está te enganando, ele falou para você não comer, porque ele não quer que você seja igual a ele, dono da sua vida, seu próprio Deus. Por isso ele fica ameaçando, mentindo. Come. Aí você tolo vai e come, né? E as consequências vão ficar para o resto da sua vida também. E é claro, além do tratamento com orações, jejum, penitência, tudo isso, você vai ter que, claro, fazer a renúncia. Renunciar aos seus pecados de estimação. Sem o que, sua oração não vai adiantar muito. Porque só a oração não resolve. Se só a oração resolvesse, Nossa Senhora nas aparições pediria só para rezar. Não, ela manda também se converter. O que é isso? Renunciar aos seus pecados de estimação, meu bem. Senão, é que nem passar mertiolate em cima da casca de uma ferida que por dentro está cheia de pus. Não vai adiantar nada. Não vai sarar. O pus tem que ser tirado todinho da ferida. Tem que ser todo tirado, sugado, drenado para fora. Do contrário, sua ferida não sara. A mesma coisa é o pecado e a contaminação. Se você não drenar tudo que está na sua alma para fora, não vai adiantar passar o metiolate do rosário por cima da casca da ferida. Sacou? Por isso que tem muita gente que reza terço, mas a vida não melhora. Continua com os mesmos defeitos, fazendo os mesmos pecados, os mesmos vícios. Por quê? Por causa disso. Não renuncia ao pecado de estimação. Nos anos 90, nos livros de mensagens, não tem tudo que Nossa Senhora falava. Ela falou muito mais coisa para mim, para o meu grupo de oração. Por exemplo, essa instrução sobre a contaminação. Isso não está lá, eu nunca divulguei. Por quê? Porque isso eram coisas, eram ensinamentos que Nossa Senhora dava particulares para mim. O dia que eu escrever tudo que Nossa Senhora me falou, tem gente aqui que vai cair de costa 10 vezes. Entendeu? Eu só divulgava aquilo que Nossa Senhora falava. Isso é para o mundo, isso é para você, não divulgue. E tinha coisas que ela falava para o meu grupo de oração também, só dali da época, né? Nossa Senhora falava muita coisa. Então, ela falava isso para eles. Podem renunciar aos pecados de estimação de vocês. Porque se não fizerem isso, ainda que rezem um rosário, no fim da vida vocês vão para o inferno. Eu não vou poder ajudar. Porque o pecado bloqueia a minha ação em vocês. Entendeu? O pecado, a contaminação, torna suas obras mortas. Enquanto você não renuncia a isso, suas orações terão pouca eficácia. Por isso que Nossa Senhora manda a gente rezar pela conversão dos pobres pecadores. Por quê? Porque a oração deles por si mesmos é morta, não tem efeito. Então precisa que outros rezem em jejum, senão eles não vão sair daquele estado de pecado e não vão alcançar a graça da salvação. Sacaram agora? Por que Nossa Senhora manda a gente rezar pelos pecadores? Por causa disso. A oração deles por eles mesmos não vale nada. Tem que ter outros que rezem, senão eles estão perdidos. Nós somos a única esperança deles. Então, infeliz de quem não tem ninguém que reze por ele, por si. Está perdido. Perdido. Se tiver em pecado, está perdido. Então, a contaminação,
é algo muito grave, que se fosse falado nas igrejas, desde a catequese para as crianças, nossa Senhora, quanto problema seria evitado, quanto mal seria evitado, quantas coisas erradas o povo católico não faria. Não faria, os jovens não fariam. Por que que eu nunca me envolvi com ninguém? Nunca me liguei a ninguém, nunca namorei, nunca quis saber de ninguém tocando em mim. Por causa disso. Não é só porque Nossa Senhora é meu tudo, é minha vida, eu depois que vi ela não posso e nem quero me ligar a ninguém. É porque Nossa Senhora falava para mim, olha, não deixe ninguém ficar te tocando. E não toque ninguém também. Para que você não pegue contaminações. E mantenha-se sempre na vida de oração para que você não pegue contaminações de outras pessoas. Então eu sempre tive muito medo disso, de pegar essas contaminações. Por isso, ó, que durante 32 aninhos eu permaneci ali, ó, quietinho no meu canto, rezando e servindo a Nossa Senhora. Entendeu? Eu falei, jamais pegar uma contaminação que talvez vai levar a vida inteira, jamais sairá de mim, de jeito nenhum, entendeu? Por isso que eu sempre fugi de tudo e todos que pudessem me passar tal mal, tá? E eu assim, como eu falei domingo passado, eu não acredito mais que eu modifico ninguém. Eu não acredito que eu modifico nenhuma pessoa. Se isso fosse verdade, pessoas que conviveram comigo durante vários anos teriam se modificado. E não se modificaram. Eu achava até pouco tempo atrás que se uma pessoa convivesse comigo muitos anos, ela mudaria. Ela se modificaria. Ela se transformaria. Ela se tornaria uma pessoa diferente, melhor. As pessoas me provaram o contrário. Então hoje eu não acredito que eu modifico ninguém. E nem tenho também mais essa intenção. Então eu não estou querendo te modificar, eu não estou querendo nem te influenciar, tá? Eu só estou dizendo para você o que é a verdade, o que Nossa Senhora me ensinou, o que eu aprendi com ela e como as contaminações vindas de pecados podem interferir na sua vida. Se você quer acreditar nisso, você acredita. Se você não quer acreditar, não acredita. Eu acredito, eu sempre pautei a minha vida por isso. Eu vou seguir pautando, a minha vida não muda, tá? Por causa daquilo que você crê ou não crê acerca do que eu falo. Mas se você sente no seu coração que isso que Nossa Senhora me ensinou é certo, é correto, e você quer tomar essa receita, tomar esse remédio para você sarar, fique à vontade, tá? Mas eu não tenho intenção nenhuma de modificar sua vida, nem a forma de você pensar, nem nada. Eu achava até pouco tempo atrás que se uma pessoa viesse nos meus cenáculos durante muitos anos, eu conseguiria mudá-la, eu conseguiria modificá-la. Hoje eu já não creio mais nisso, porque as pessoas me provaram o contrário. Elas podem ficar vindo aqui anos e anos a fio, em cenáculo meu, mas não mudar, não modificar a sua vida. Ainda que reze. Então eu não acredito. Então eu não tenho a intenção de modificar ninguém. Tanto porque se eu conseguisse isso, né? Tanta coisa ruim que as pessoas fizeram, não teria feito, não teria acontecido. Mas se você sente no seu coração que o que eu estou dizendo é vero, é verdadeiro, e você quiser tomar essa receita para sarar, fica à vontade. Outra coisa também que passa muita contaminação é você ir em lugares de feitiçaria. Eu fiz um exorcismo uma vez nos anos 90 na capela da minha casa, num rapaz que era casado com uma moça do meu grupo de oração. Quando o demônio
estava ali para sair, o demônio falou: eu entrei nele no dia que a mãe dele levou ele num lugar assim assado, tá? E a pessoa que estava lá impôs as mãos sobre ele e me invocou, e eu entrei no corpo dele naquela ocasião. Ele tinha 5 anos. Por isso que ele, às vezes, dava um branco na cabeça dele. Ele não sabia onde ele estava, ele falava coisas estranhas, ele agia estranhamente dentro de casa. Na fábrica que ele trabalhava, dava um negócio nele lá. Ele saía andando pela fábrica, ninguém conseguia segurar, falando coisas estranhas, fazendo coisas estranhas. Depois, quando voltava assim, não se lembrava de nada que tinha feito. Onde é que ele pegou isso? Naqueles lugares lá que não professam Jesus como o único Senhor e Salvador. E as mães têm muito costume, né? De levar as crianças lá, porque a criança chora, tem dor de barriga, porque tem isso, porque tem aquilo outro, né não? Então, você pôs contaminação no teu filho. E se foi você que foi culpada disso aí, você também agora tem que rezar o resto da sua vida para tirar. A responsabilidade também é tua. E se você aconselhou outras pessoas também a levarem os filhos nesses lugares para tomar bênção, não sei do que lá, tu também tem parte na contaminação que os filhos dos outros pegaram. Então tu também vai ter que agora, murchar tua barriga de tanto jejuar pelas crianças que pegaram contaminação, pelos maus conselhos que tu deu para os outros. Tá? Para as tuas comadres lá. E enquanto a pessoa não reza muito, ou acha uma pessoa de poder, que tem uma vida de oração, uma vida de jejum também muito grande, uma pessoa ungida por Deus, por Nossa Senhora, para fazer a libertação, não sai. A primeira possessa que eu enfrentei, que eu encarei, foi a menina que a avó tinha consagrado ela, mais uma filha, a tia da menina, para o demônio, aquelas entidades lá, a feitiçaria. E a menina, né, soltava pregos pela boca, pelo braço, na minha frente, enquanto eu estava fazendo exorcismo nela, né? Os dentes cresceram, o cabelo cresceu, ficou igual de um lobo, os olhos ficaram amarelos, as facas levantaram da gaveta e foram para me atingir, mas Nossa Senhora não permitiu. Eu fiz o sinal da cruz, caíram todas no chão. E ela via, né? O demônio falava com ela, a cama dela pegou fogo na frente dos pais, a mãe achou vários punhais, adagas dentro do colchão dela. Aconteciam muitos fenômenos lá. E ela foi nos padres, não adiantou. Foi em pastor protestante, não adiantou também. Foi em tudo quanto é coisa, não adiantou. Aí cheguei eu lá com 16 anos, com a mesma idade ali do clipe do Milagre da Vela, magrinho, franzino, novinho. Ela olhou para mim e falou: mas o Marcos que todo mundo fala é você? Não é um senhor adulto? Falei: não, sou eu, só isso. É você que vai me libertar? Eu falei: não, senhora, é Nossa Senhora que vai te libertar, através de mim, mas é ela, a força não é minha não. Eu rezei, jejuei para vir aqui, eu vou ajudar com o que eu posso, mas quem vai te libertar é Nossa Senhora, é o poder dela. Eu vou contribuir com algum mérito, mas quem vai te libertar é ela. E eu fiz o exorcismo que demorou 2h30, o demônio saiu de uma vez por todas. Então tem certas contaminações que só saem também quando você encontra uma pessoa fortíssima na oração, no jejum, ungida também por Nossa Senhora, senão às vezes só você fazendo o tratamento sozinho não resolve, né? E o demônio tinha dito pela boca dela, né? Esse me atormenta, porque ele reza muito, porque ele tem muitos méritos. Aquela mulher já deu até o céu para ele. Os méritos dele me atormentam, agora eu vou ter que sair. E saiu. Só que vejam, aquela menina estava com aquela contaminação
já faziam 18 anos, tá? 18 anos. E foi a avó que introduziu a contaminação nela e na tia, fazendo dedicação e imposição ali, consagrando elas para o demônio, para as entidades lá do... tá? E estava nela já 18 anos. Então vocês vejam como esse negócio é grave, né? E eu lembro que tinha uma moça também que foi no meu grupo de oração, também fiz a oração ali nela, o exorcismo, e tinham saído dela 9.000 e poucos demônios que ela pegou nos namoros dela, indo em motel com os namorados dela. E ela tinha uma contaminação tão grande desses demônios que demorou muito, mas muito para sair. E ela vivia continuamente mal. Ia em médico e não achava qual era o problema dela. Ela não conseguia sequer entrar dentro de uma igreja, porque ela começava a passar mal, vomitava, desmaiava. Quando saía para fora da igreja, melhorava. Entrava para dentro da igreja, começava a passar mal. Perto de oração, então, ela não conseguia nem ficar. E às vezes ela saía à noite pela rua, só ia ser encontrada 3 dias depois pela família e não sabia o que tinha feito. Estava contaminada também. Então, para vocês verem o quanto isso é grave. Então, eu não quero modificar ninguém. Não acredito que eu modifico ninguém. Mas eu, se fosse você, eu pensaria umas 10 vezes antes de fazer certas coisas em sua vida. Porque depois o problema que você vai adquirir, olha, vai levar muitos anos para sair, tá? Então eu penso que se as pessoas soubessem de tudo isso, elas teriam tido uma vida muito diferente. Isso é certo. Agora você vai perguntar para mim, por que não se fala isso nas igrejas, na catequese, em todo lugar? Claro que não vai ser falado. Eles não acreditam nisso, entendeu? Não acreditam nisso e nem querem também acreditar. Então é lógico que eles não vão te falar. Ninguém vai te falar. E se não fosse eu estar falando para você aqui agora, você morreria sem saber. E não saberia de onde surgiram tantos problemas que você tem. Tá? Esse mal que está aí dentro de você e que não sai, pode ter vindo dessas coisas. É a contaminação. E cabe a você resolver esse problema. O remédio, eu já falei qual é. Se você quiser, tome a receita, tome o remédio. É a sua única chance. E não adianta pensar assim, eu vou em tal lugar, em tal cidade que tem um padre poderoso lá, que dá umas bênçãos lá, na coisa lá, na missa lá. Pronto, não preciso ficar rezando, não, já vai resolver. Não vai resolver. Não vai. Porque a única pessoa que pode tirar a contaminação de dentro de você no final das contas é você. Você tem que querer. E a primeira coisa que você tem que fazer é renunciar ao seu pecado de estimação. Pode ir tomar bênção de padre 1 milhão de vezes se você quiser, mas se você não renunciar ao seu pecado de estimação, a contaminação, o mal vai continuar aí dentro de você, agindo em você. E você vai continuar caindo, fazendo, pecando e se contaminando cada vez mais com os outros. Não vai mudar, não vai melhorar. Você vai ver que você vai fazer de novo e de novo e de novo e de novo, e você vai ver que as minhas palavras têm veracidade. É como um drogado, que não adianta ficar indo lá no hospital e alguém lá ou num lugar de reabilitação e alguém ficar ali dizendo para ele: olha, você não pode usar droga, você não pode usar droga, senão você não vai melhorar.
Mas se o cara sai dali, a primeira coisa que ele faz é procurar droga de novo, não adianta ele ir no centro de reabilitação. Ele pode ir 1 milhão de vezes lá que ele vai continuar na mesa, porque ele não tomou a decisão de renunciar ao pecado de estimação dele de usar drogas. Não vai resolver. Não adianta. A mãe, o pai, a família inteira pode querer que ele se liberte daquele vício, mas se ele não renunciar àquele pecado de estimação dele, de usar droga, alcoolismo, que seja, não vai melhorar, não vai sarar, entendeu? Não vai sarar. Então, com o pecado e a contaminação é a mesma coisa. Ou você renuncia ao seu pecado de estimação, ou não vai adiantar nada mais que você fizer. Então, a solução, a cura, está nas suas mãos. Nossa, já escureceu, a força do santuário acabou com a chuva de hoje e está perigoso, eu já vou soltar vocês, tá? Então, assim, muita gente mandou mensagem para mim durante a semana falando: discordo, gostei muito de tudo que você falou, a palestra foi maravilhosa, mas discordo de um ponto, que você não modifica as pessoas, que você me modificou nisso, naquilo, antes eu era assim, assado, agora eu sou assim, assado, tudo que eu sei eu aprendi com você, a minha vida mudou, da água para o vinho, blá, 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 blá. Agradeço as mensagens de ânimo que vocês me deram. Mas as decepções foram tantas e tão grandes, que mesmo as palavras de vocês parece que não me fazem mais acreditar que eu modifico as pessoas. Eu não consigo mais ter essa certeza. Mas tudo bem. Valeu as mensagens de ânimo, tá bom? Se modificou, se melhorou a sua vida, tudo que eu falei, tudo que eu ensinei, ótimo. Continue assim, que Deus te conserve, né? E se não modificou, paciência. Eu tentei, você não quis, a decisão é sua, Deus respeita a sua liberdade, eu também. Se Deus não te força, quem sou eu para forçar? Então, paciência, continue assim até morrer. Só que eu acho que na hora da morte você vai ter uma surpresa desagradável te esperando. Eu, se fosse você, eu acho que eu iria repensar, né? Pense aí na contaminação. E tem uma outra coisa que eu esqueci de falar, mas é jogo rápido. Lembram que Nossa Senhora falou em Quito, Nossa Senhora do Bom Sucesso, dos filhos mal nascidos, dos casais ajuntados, né, que vivem irregular? Pois é, passa de pai para filho, viu? A contaminação. Aí a contaminação que você pegou do seu companheiro e você pegou da sua companheira, vai passar para o seu filho. E aí ele vai ter muito mais dificuldades na vida dele, que ele vai ter uma série de problemas que outras crianças não contaminadas não têm. Mas por que é assim? É assim, não sei. A contaminação passa. Entendeu? De pai para filho. Então, né? O que eu recomendo? Né? Tenha uma família santa, né? Que reza, que vive na graça de Deus, de Nossa Senhora. Uma família que vive no amor a Deus, né? Que vive no caminho da santidade do céu, como Nossa Senhora recomenda, para que essas contaminações não passem para o seu filho, né? E ele possa ser uma criança sem problemas e sem interferência, né, do inimigo e de contaminações também. Pense no seu filho antes de pensar em você, no que você quer, na sua vontade, no seu prazer. Pense primeiro no seu filho, no que pode acontecer com ele. Se você for assim que nem um animal, tá? Que nem um bichinho de rua, uma cachorra de rua, se ajuntando com qualquer um de qualquer jeito. Pare e pense, você não é um animal. Você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus. Pare e pense no seu filho. Pare na contaminação que você pode adquirir e passar para o seu filho. Não faça isso.
pense antes no seu filho, não em você. Prepare-se para ser mãe, prepare-se para ser pai. E o que é ser pai e ser mãe? É pensar no filho e não em você. Ser pai é isso. É deixar de ter vida própria para pensar no filho. O seu coração não vai bater mais aqui no seu peito, vai bater no peito do seu filho. É lá que vai estar seu coração, sua atenção, seu amor, seu cuidado. Isso é ser pai. Isso é ser mãe. E tem muita gente que só vai colocando criança no mundo, mas não se preparou para ser pai e ser mãe. Buscou só o próprio prazer. E não se preparou para essa vida de sacrifício contínuo até morrer todo dia. Que é o quê? Pensar só no filho, não em si mesmo. Eu sei, porque eu sou assim. Faz 10 anos que eu abri a ordem religiosa, abri vagas para outras pessoas entrarem. Desde então, eu não tenho vida própria. Eu vivo 24 horas por dia para os filhos espirituais que eu tenho aqui. Eu penso 24 horas em como que eu vou colocar comida na mesa, como que eu vou sustentar mais um dia, como que eu vou formar, ensinar, se está doente. Eu fico pensando o tempo todo, né, na cura da pessoa. E fico pensando também, meu Deus, se a pessoa ficar doente, como é que eu vou fazer? Eu não tenho vida própria. Eu trabalho 24 horas por dia em função deles. Até a minha mãe me xinga e fala assim: pô, você paga médico para todo mundo, leva todo mundo no médico, e você que está cheio de problemas de saúde, você mesmo não vai. Pois é, mas pai é assim. Pai põe os filhos na frente. Salva os filhos primeiro, cura os filhos primeiro. Ele, se der tempo, ele vai. É sempre assim. Então, tem gente que não se prepara para ser pai e ser mãe. Por isso que dá tudo errado. E pensa só no próprio prazer, na própria vontade, a satisfação dos próprios desejos. E nem pensa se o que vai fazer vai passar contaminação e vai ter consequências para o filho. Então não seja assim. Pense no seu filho, não em você. E essa questão da contaminação, eu poderia ficar aqui muitos dias dando muitos exemplos, explicando muito mais sobre isso, mas não dá, já está de noite, eu estou cansado também, não tem força aqui, está perigoso. Mas acho que o que eu falei também já é mais do que suficiente. Pare e pense, tá? Olha para você ver, esse negócio de contaminação é tão grave. A última coisa, prometo. O pai de uma moça que era do meu grupo de oração nos anos 90, ela se chamava Fátima. O pai dela foi no cemitério rezar no túmulo de um amigo dele que era do tambor, tá? Mas ele gostava muito do amigo, foi lá no túmulo dele rezar no cemitério lá. Até ontem à noite eu passei na frente do cemitério e eu lembrei, nossa, foi aqui que o pai daquela lá pegou aquela contaminação braba. Gente, ele voltou do cemitério, o homem parou de comer, parou de beber. O homem mudou a voz, começou a falar umas coisas em línguas estranhas. Pegou um passarinho da gaiola dele, comeu o passarinho que ele mais gostava. Depois pegou uma aranha caranguejeira e comeu também, venenosa, e não morreu. E o homem ficava assim, andando de um lado para outro dentro da casa, possuído, possesso. Ele ficou uma semana naquele estado, era uma semana santa de 94. Aí essa moça do meu grupo de oração veio pedindo, pelo amor de Deus, chorando que eu fosse lá acudir, porque ninguém conseguia segurar mais o pai dela, e o pai dela dizia que uma voz mandava ele sair na rua e ele se jogar na frente do caminhão. E eles trancaram o portão e ninguém conseguia sair, nem entrar na casa, porque ele tentava a todo momento sair. Então ele estava assim preso com aquele homem enlouquecido dentro da casa. E 3 dias e 3 noites seguidas,
Ele não dormia, ele quebrava. Desculpa, foi o NEM que pisou aqui na tomada. Aí ele avisando, para de falar e vamos subir para eu deitar no seu colo. Chega. Entendi seu recado, tá bom, chefinho? É ele que manda. Né? Eu sou o pai, mas é o filho que manda no pai. Já entendi seu recado, chefinho. Já vou parar. Pois é. Voltando à história, eu fui lá. Fiz exorcismo nele. Na hora em que eu fiz o exorcismo, os demônios começaram a sair. Eram 4.872. E aí, Nossa Senhora me revelou. Olha aonde foi que ele pegou tudo isso. E a contaminação também. Tinha sido lá, no cemitério, no túmulo do amigo dele, que era da feitiçaria. Só de tocar no túmulo do amigo morto, para rezar pelo amigo, pegou. Imagine agora se você ficar aí tocando em todo mundo, a torta é direita, indo com todo mundo, entendeu? Passando o rodo em todo... Nossa Senhora, imagina, o que vai acontecer? Meu, você vai pegar centenas de milhares de demônios e contaminações. Pô, para e pensa se isso vale a pena. Vale a pena? Vale a pena? E ainda tem gente que ainda vira para mim e fala assim às vezes, ah não, mas o pecado é muito bom, é muito maravilhoso, é muito gostoso. Gostoso? Mas é a consequência disso. Como que isso pode ser bom e gostoso? Eu falei, oh, você está doido. Você é doido. Vai se tratar, você é doido. 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 Achar isso bom, isso não é normal. Você é doido. Entendeu? Então, reflita nisso. E mais uma vez eu digo, não quero modificar você. Até porque eu não acredito mais que eu modifico ninguém. Tá? Mas ficam aí os exemplos e fica aí também o conhecimento do ensinamento que Nossa Senhora me deu a respeito disso. Se você achar que isso é vero, que isso é certo e que isso é o remédio que está faltando na tua vida, tome, aplique a injeção para você sarar. Faça a quimioterapia de Nossa Senhora para sua alma sarar desse câncer que você pegou nos pecados por onde você andou fazendo aí com os outros. Tá? Tenha sabedoria. Reflita com sabedoria. E decida, escolha com sabedoria. Porque primeiro você escolhe, depois você colhe. Você é livre para plantar o que você quiser. Mas depois você será obrigado a colher o que plantou. Então decida com sabedoria.